E a partir daquele dia eles começaram a produzir em massa aquele produto de digestão fácil e de alimentação saudável. Inicialmente foi um produto de difícil colocação no mercado. Apenas estava disponível nas farmácias como remédio. Mas depois do 25 de Abril passou a ser um produto de largo consumo. Estamos a falar dos iogurtes. Os iogurtes longa vida. Foi assim que começou a produção deste iogurte. Ora, o iogurte em si, o nome do iogurte traz atrás de si uma promessa. Uma promessa de uma longa vida. Talvez os seus produtores, estes 3 homens, quisessem dar aos seus consumidores uma promessa de que, comendo aquele alimento de digestão fácil e de alimentação saudável, pudessem ter uma longa vida. Se assim fosse, estou certo que eu provavelmente não morreria. Porque por volta dos meus 7, 8, 9 anos, não sei dizer bem, eu comi muitos iogurtes longa-vida. O Paulo sabe porquê. Porque havia uma caderneta de cromos de jogadores de futebol que vinham nos iogurtes longa-vida. Então eu tinha que completar aquela caderneta. Comprou-se muitos iogurtes longa-vida naquela altura. Uma promessa. Uma ideia. Mais tarde esta empresa foi comprada pelo grupo Nestlé e ainda hoje creio que existe iogurtes longa-vida. Ora, este texto que lemos fala de uma promessa também. No versículo 3, o texto diz: aos filhos que honrem e obedeçam aos seus pais, que haverá uma consequência para isso. Diz o versículo: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que é que Deus está a prometer aqui? O que é que Paulo está a trazer neste texto para os filhos? O que é que significa o sucesso, este te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra? Será que é uma promessa, simples promessa, vazia, tal como o nome deste alimento? Talvez não. Nestes versículos, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, essencialmente, vamos olhar inicialmente para estes 3 versículos. Segundo Ted Tripp, que escreveu Pastoreando o Coração da Criança, que eu acho que é um livro que grande parte de nós conhece, Ted Tripp diz que, ou lança a seguinte figura com base nestes 3 versículos, em que a criança ou o filho é colocado dentro de um círculo. Chama Ted Tripp o círculo da segurança. Quando a criança é trazida para este círculo, onde está associada a honra e a obediência ao seu pai, aos seus pais, a promessa é de que tudo lhe vá bem e ele tenha uma longa vida. O que Paulo traz aqui é que a sujeição que nós vemos no versículo 21 do capítulo 5, em que Paulo diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo, no que diz respeito aos filhos e ao relacionamento entre pais e filhos, esta submissão é vista na honra e na obediência. E segundo este autor, este servo de Deus, ele defende que dentro deste círculo a criança e o filho encontram segurança. Dentro deste círculo da honra e da obediência, os filhos são os principais e diretos beneficiários da obediência aos seus pais. Pois neste contexto encontram segurança e fora dela acham perigo e exposição perigosa. Qualquer filho que se mostre rebelde e obediente está exposto e desprotegido. É isso que este servo de Deus defende no seu livro. Há pouco tempo nós falávamos sobre os perigos da imoralidade sexual. O irmão António apresentava a seguinte imagem, a imagem de um animal que quando está fora do conjunto da sua família, por assim dizer, ele estava exposto, ele estava desprotegido. E vimos que o predador aproveita esses momentos para caçar
porque ele está isolado. Ora, o filho encontra, neste contexto, essa proteção, que não encontra em mais lado nenhum. Quando olhamos para a honra e para a obediência, que Paulo diz que são os parâmetros desta sujeição dos filhos para com os pais, nós podemos definir muito facilmente a obediência como uma coisa que está completamente fora de moda na nossa cultura e na nossa sociedade. Completamente. A obediência é uma submissão voluntária a uma pessoa, ou a uma autoridade, ou a uma instrução que nos é dada. Quando nós fazemos aquilo que nos mandam, mas mais do que isso, nós fazemos-lo sem uma posição de desafio, sem apresentar desculpas e de uma forma rápida. Isso é obediência. A obediência não é só fazer, é fazê-lo sem ser contrariado, sem apresentar desculpas e de uma forma rápida. Com frequência, obedecer significa fazer coisas que nós não queremos fazer, mas fazemos. Ou pelo menos coisas que não queremos fazer naquele momento. Ora, honra é diferente. Honra significa tratar os pais, tratar a autoridade com respeito e estima, exatamente por causa da posição de autoridade que o pai tem, que os pais têm sobre os filhos. Não é fácil honrar numa cultura em que ninguém é honrado. Não é fácil. A honra pode ser vista de muitas formas. Na forma de falar, na forma como nós nos dirigimos aos nossos pais, de muitas formas. Deixem-me dizer-vos o seguinte: é possível obedecer sem honrar, mas não é tão possível honrar e não obedecer. Ora, em que contexto é que Paulo traz estes desafios para os filhos? Qual é o contexto em que esta carta é escrita? Como é que as famílias se organizavam? Como é que era o relacionamento entre pais e filhos no momento em que Paulo traz estes preceitos para o relacionamento entre pais e filhos? Ora, no tempo de Paulo existia, estava plasmado no direito romano, o princípio do pater potestas, que era um conceito central do direito romano, que defendia que o pai tinha um poder legal, era chamado pater familias, e ele exercia sobre os membros da sua família um poder absoluto, autoritário, que incluía um poder sobre os filhos quase absoluto, até ao momento em que os filhos se tornassem adultos, enquanto estivessem vivos, ou se por algum motivo se tivessem emancipado ou largado, deixado de pertencer à família. Este poder que os pais tinham sobre os filhos ia até aos bens que eram adquiridos pelos próprios filhos. Este princípio romano defendia que o pater familias continuava a ter autoridade e poder e domínio sobre os bens dos seus próprios filhos. Portanto, falamos de um contexto de uma autoridade excessiva. É este o contexto em que Paulo escreve estes preceitos. É este o contexto em que Paulo diz que o filho deve honrar o pai e obedecer-lhe. Mas também é neste contexto que Paulo dá instruções aos pais de como deveriam exercer a sua autoridade. Ora, se olharmos e transportarmos esta passagem para o contexto dos dias de hoje, nós podemos dizer que as coisas estão quase no outro ponto. Não é? Estamos quase a falar de extremos. E deixem-me fazer esta nota. Nós temos percebido que os preceitos que a palavra de Deus traz para a família, quando comparados com os preceitos defendidos e adotados nos dias de hoje, eles são, e temos visto que são completamente dispares. Os preceitos que Deus traz para a família e para o conceito do que é uma família, do que é uma esposa, do que é um marido, do que é um casamento, do que é um pai e um filho, estão completamente em sentidos contrários àquilo que a sociedade nos ensina e nos influencia. Nas últimas décadas nós temos assistido e continuamos a assistir a um enfraquecimento da autoridade parental constante nas nossas vidas ou na nossa sociedade. Esperemos. E há muitas forças que nos levam a este enfraquecimento. Olhamos para as escolas.
que muitas vezes a educação ou o ensino que é dado às nossas crianças vai de sentido contrário aos valores familiares e cristãos plasmados na Palavra de Deus. Olhamos para tudo aquilo que nos influencia em termos de mídia, redes sociais, tudo o que traz informação para nós adotarmos, que constantemente oferecem modelos de comportamentos e valores contrários e que desafiam a autoridade dos pais, seja em desenhos animados, séries, filmes e por aí fora. Há um enfraquecimento da posição e da autoridade parental. E até vemos isto na própria legislação, em que os castigos físicos, a disciplina com vara, são limitados. E o próprio exercício de disciplina, por si só, está cada vez mais controlado. Os pais nunca correram tanto perigo por disciplinar os seus filhos como hoje. Mas vemos também transformações económicas e sociais a afetar este relacionamento entre pais e filhos. Nunca vimos pais tão ausentes como vemos hoje. Tão longe da vida dos seus filhos. Quer seja pelo trabalho intenso, quer seja por desinteresse. Nunca vimos famílias tão destruturadas, como falámos no último domingo, em que há menos coesão familiar, com o aumento do divórcio. Nós nunca vimos tantas famílias monoparentais, em que apenas está o pai junto ou a mãe junto. Isso é uma realidade, irmãos, que nós vivemos a cada dia. E olhem só para os colegas dos vossos filhos. Percebam como é que as famílias são. Mas vivemos tempos em que cada vez mais a criança deve ter a sua autonomia. Podemos chamar de uma autonomia precoce. As crianças nunca tiveram tanta oportunidade de decidir o que fazer acerca da sua vida. E parece que os pais são apenas um acessório nas decisões que a criança toma. Isto trata-se de um enfraquecimento da autoridade parental. Cultivamos, como nunca cultivamos, uma cultura do eu, do individualismo, do que eu quero fazer, do que eu posso fazer, do que eu quero ser. Esta é a nossa realidade. E é neste contexto que Paulo escreve. Ora, quando nós olhamos para este texto, o que é que Paulo nos quer dizer? O que é que Paulo nos quer ensinar no relacionamento entre pais e filhos? Paulo está a querer provar, ou querer ensinar-nos, olhando para tudo aquilo que já vimos na carta aos Efésios, que na igreja, o grupo dos remidos de Cristo, os filhos de Deus chamados por Deus para viverem segundo os seus preceitos, para serem o seu povo, serem a sua igreja, os filhos de Deus têm a responsabilidade de viver como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E isso envolve viver segundo os seus princípios e segundo os seus preceitos, e não os da sociedade. Isso é o que Paulo nos quer ensinar. Para Paulo, parte do que caracteriza viver segundo o propósito de Deus, viver segundo um filho de Deus, neste contexto, é marcado pela obediência, pela honra e pela educação. É um padrão elevado, um padrão diferente, mas ao qual a palavra de Deus nos chama. O apóstolo Paulo não apenas trata este assunto neste texto, ou em Colossenses, em que quase vemos uma réplica daquilo que Paulo escreve aos Efésios. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo defende e apresenta aquela ideia de que os homens sem Deus estão num caminho muito perigoso. Diz o versículo 26 ou 28 que os homens, haviam desprezado o conhecimento de Deus, haviam desprezado o próprio Deus. Então encontramos lá aquela expressão que Deus, nesse sentido, os entregou. Os deixou entregues às suas paixões, os deixou entregues a uma disposição mental reprovável para praticarem todas essas coisas.
E reparem o que Paulo diz, que estes homens, a forma como estes homens vivem, eles vivem cheios de toda a injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. E agora diz o quê? Desobedientes aos pais. A desobediência aos pais é colocada neste grande saco de pecado abundante. De alguém que deixou, ou desprezou, ou despreza o conhecimento de Deus e o próprio Deus. Na segunda carta a Timóteo, Paulo adverte, diz, sabe porém isto, Timóteo. Tem consciência disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isto irá acontecer, Timóteo. Porquê? Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Portanto, não só a desobediência a pais e mães, a autoridade parental, é um sinal de pecado profundo, como também é um sinal de que estão para vir ou estão a chegar os últimos dias. Então, neste contexto, olhamos para os primeiros 3 versículos e para estes 2 vetores fundamentais que Paulo apresenta como padrão de vida para o filho ou qualquer filho: obediência e honra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E por que motivo, ou por que motivos, Paulo chama os filhos a viver segundo estes preceitos? Em primeiro lugar, versículo 1, porque é justo. Porque é justo. Ou é, podemos dizer, o comportamento natural e esperado. É o comportamento natural. Se olharmos para... Às vezes temos que ir aos animais e isto é estranho. Nós temos que ver o que é normal e temos que ir aos animais. Mas a verdade é esta. Quando nós vemos as pequenas crias de qualquer animal, o que é que elas fazem? Fazem com o pai. Não é que lhe mandam, não falam, não é? Mas mandam de outras formas. Obedecem, crescem, evoluem, no sentido de como os pais os encaminham. Portanto, a obediência, o seguir o pai, o seguir a autoridade parental, é natural, está na natureza, é justo. É o que é esperado. Quando as nossas crianças nascem nos primeiros anos de vida, ai delas, se não obedecerem aos pais, vão correr muitos perigos. Este ai delas não vem daquilo do castigo que os pais lhes dará, mas das consequências diretas. O que será uma criança se não der a mão ao pai, aos pais, fora, perto de uma estrada? O que será da criança se não ouvir o pai dizer não vais para aí que vais cair? O que será de uma criança se não obedecer aos pais nos primeiros anos da sua vida? É natural, é justo, é apropriado, é necessário. Como já vimos, o contrário, o seu contrário, a não obediência, é a prova da decadência moral de uma sociedade e é a prova da aproximação dos últimos dias. Portanto, Paulo diz, porque é justo. Filhos, é justo, é natural, é apropriado, é o melhor. Mas Paulo prova ainda que já desde o início, já desde a lei dada a Moisés, isto estava previsto. Versículos 2 e 3, vem da lei. Vem da lei. Paulo cita o 4º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar apresenta um peso reforçado sobre o obedecer. Os filhos não devem apenas obediência aos seus pais, mas é-lhes esperado o amor. É-lhes exigido amor, respeito e cuidado perante os seus pais. Nós sabemos que é perfeitamente possível ser obediente sem dar honra, como já vimos há pouco. Mas não é isso que Deus espera de nós. A lei dizia claramente, Êxodo capítulo 20, versículo 12, ou na segunda vez em que a lei é trazida, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá.
Honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vem desde a lei de Deus dada a Moisés. Na lei de Deus, honrar pai e mãe era honrar o próprio Deus. Na lei de Deus dada a Moisés, por inferência, desonrar pai e mãe era desonrar o próprio Deus. É isso que nós vemos. E naquele tempo, irmãos, um filho obstinado e um filho rebelde era castigado com severidade. Com muita severidade. E até ao limite. E o limite era o limite. Era castigado com severidade. Hoje não se aceitaria um castigo desses, como é lógico. Mas a pergunta nós podemos fazer a nós mesmos e à nossa sociedade, mas convém se calhar fazê-la primeiro a nós mesmos. Quantos desgostos e quantas más decisões o filho deixaria de ter se ouvisse, se respeitasse, se escutasse, se honrasse e se seguisse a voz e o conselho dos seus pais? Quantos desgostos na nossa vida nós teríamos evitado se tivéssemos ouvido os nossos pais? Quantos? A promessa de uma longa vida, é importante olharmos para o versículo, para esta promessa. Ela vem do contexto em que a lei está a ser trazida ao povo. Já lembro os 2 versículos de Êxodo e de Deuteronômio. Só para percebermos se Deus de facto está a dizer que se quem obedece a pai e mãe vive mais anos na terra. Não é? Às vezes podemos olhar para o versículo e pensar, bem, eu se obedecer, está aqui o segredo para a longevidade. Se eu honrar o pai e a minha mãe, eu vou viver muitos anos. Não é isso, ok? Eu não sei se tinham essa percepção ou essa esperança. Este contexto, o contexto em que Deus fala ao povo, o que é que está por trás? Qual é a grande expectativa do povo quando recebe a lei de Deus? O que é que está por trás de tudo aquilo que está a passar pelo povo? Eles estão a caminhar. Caminhar para onde? Para a terra prometida. Por trás desta lei, por trás dos estatutos que Deus está a trazer na lei de Deus, está uma aliança que Deus está a fazer com o seu povo. Está um concerto que Deus está a estabelecer. Deus está a dizer, este é o meu povo. Então, se este é o meu povo, esta é a minha lei. Esta é a forma como eu quero que eles vivam. E se eles viverem assim, eles vão provar que são o meu povo e que eu sou o seu Deus. Então Deus está a dizer, honra o pai e a mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que as bênçãos desta aliança e deste concerto perdurem no tempo. É isso, a promessa é essa. É de uma bênção que permanece. É de uma intimidade com Deus que permaneceria se houvesse obediência. Portanto, não é um aspecto secundário, o honrar pai e mãe. Viver de acordo com o que a lei dizia neste contexto significava obedecer a Deus, significava vincular esta aliança e este concerto que tinham com o seu Deus. Portanto, este comportamento era mais que apropriado para que a bênção permanecesse. Ora, nós sabemos que esta bênção não permaneceu sempre. O povo, em certa altura, foi retirado da terra. E grande parte das causas, grande parte dos problemas esteve também nas famílias. Naquilo que o povo percebeu ou não percebeu e não viveu de acordo com os preceitos de Deus. Mas ainda vemos Paulo apresentar outra razão ou outro fundamento para esta honra e para esta obediência. E deixem-me dizer-vos que é mais importante. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor. Acima de tudo, e principalmente, irmãos, a obediência e a honra é apropriada por causa do relacionamento que temos com Cristo. Por causa do relacionamento que temos com Cristo. Há uma continuidade essencial entre a criação original e a nova criação.
é ou não é isso que temos visto? Quando nós falamos do casamento e vamos a Gênesis e vemos o exemplo perfeito de Adão e Eva em que não havia pecado, nós vemos que com a redenção, o casamento redimido, o casamento segundo o preceito de Deus, de alguma forma traz uma continuidade daquilo que era perfeito. Em Cristo o casamento é redimido, é trazido para aquilo que é perfeito. Representa esta relação entre Cristo e a sua Igreja. Portanto, aquilo que temos visto, os padrões que temos visto, é esse refazer das coisas. Como vemos no casamento, lá este relacionamento entre marido e esposa é restaurado para se assemelhar ao que era perfeito e ao relacionamento entre Cristo e a sua Igreja. Portanto, aquilo que temos visto nos últimos versículos que temos lido, nas últimas semanas, percebemos que em Cristo a família, o verdadeiro sentido da família é resgatado. E é retrazido, ou é trazido para a plenitude do seu propósito original que Deus tinha para ele, para ela, para a família. Isto vê-se, como já vimos, na submissão da esposa ao marido. Vê-se no amor sacrificial do marido para com a esposa. E agora vemos na obediência e na honra manifestada pelos filhos aos pais. Aquilo que Paulo nos está a dizer e a provar é que tudo brota de Cristo. Tudo vem de Cristo. Tudo fala de Cristo. Tudo é por causa de Cristo e tudo é para a glória de Cristo. Portanto, estes padrões de vida que dizem respeito à família vêm de Cristo e apontam para Cristo. É este o padrão que Deus tem para nós. É este o padrão que Deus tem para nós. Não o que nos é condicionado ou trazido pela sociedade, mas é o que brota do Evangelho. É impossível uma verdadeira conversão sem obediência a Cristo. É impossível qualquer um de nós ter chegado à percepção da necessidade de arrependimento do seu pecado, à necessidade de um Salvador e de render a sua vida ao Senhor e não obedecer àquilo que Cristo diz. Nenhum de nós, como discípulo de Cristo ou servo de Cristo, pode dizer: eu amo a Cristo, mas eu não quero obedecer-lhe. Isso não é. Isso é contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. É contrário às próprias palavras do Senhor Jesus, que dizia: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E já não vos chamo mais servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu vos tenho dito e vos tenho feito conhecer. Portanto, filhos, usando Colossenses 3:20, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Deus agrada-se da obediência e da honra que os filhos transmitem e demonstram para com os seus pais. Este é o padrão. Este é o padrão. Mas Paulo não termina aqui no versículo 3. Paulo não dá só instruções aos filhos. Paulo dá também agora instruções aos pais. No versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo chama os pais à responsabilidade da educação. Sobre duas perspectivas, sobre dois vetores, a disciplina e a admoestação. Paulo traz agora, ou enfatiza agora, traz para os pais a responsabilidade, estando eles numa posição de autoridade. Relembra-os da responsabilidade que têm sobre os seus filhos. No entanto, o chamado que Paulo faz traz consigo um senso de controle. Traz consigo uma ideia de que é preciso ser controlado. Um exercício de autoridade excessivo é altamente condenado por Paulo neste versículo. E tendo em conta aquilo que nós considerámos há pouco do que era o contexto de Paulo no tempo em que ele escreve estes princípios, ou esta carta, nós percebemos que fazia muito sentido aquilo que Paulo aqui escreve. Este exercício de autoridade excessivo.
Num tempo em que os pais tinham controle absoluto sobre os filhos, exerciam autoridade excessiva, Paulo vem regular isso. Paulo diz, o modelo de Cristo não é este, é outro. O modelo de Cristo para a educação dos filhos não é aquele que vocês exercem, é este. Mas se quisermos fazer para os nossos dias, também é relevante, porque talvez nós tenhamos passado para o outro lado. Mas já lá vamos. O tema, irmãos, que percorre toda a carta aos Efésios, como já vimos, é que, mediante a obra reconciliadora de Cristo, agora há uma só família. Multirracial, multicultural, 2 povos feitos um só corpo, uma só igreja. E esta família tem o quê? Um pai. Esta família tem um pai. Um pai que cuida de toda esta família, que a faz frutificar, que a nutre, que a faz florescer, que a faz crescer. Então, se os filhos, nos 3 versículos primeiros, representam a imagem do discípulo que segue Cristo, do discípulo que quer obedecer ao seu Senhor acima de tudo, e isso é visto na honra e na disciplina que dá aos seus pais. Agora, a figura do pai ou dos pais no versículo 4 é representativa do verdadeiro pai, do perfeito pai, que é o nosso pai, Deus. Então a responsabilidade é muito grande. Quando nós percebemos que de alguma forma representamos, muito dificilmente, mas de alguma forma representamos o próprio Deus, quando nos relacionamos com o nosso filho, com os nossos filhos, a responsabilidade é muito grande. Mas é esse chamado que Deus nos faz. É esse chamado que Deus nos faz. Deixem-me fazer uma pequena nota textual. A palavra no versículo 4 que nós encontramos, pais, não é exatamente a mesma palavra que encontramos no versículo 1, no original. No português é a mesma, mas no original, no texto, não é a mesma. Enquanto no versículo 1, quando nós lemos filhos, obedecei a vossos pais, há uma ideia de completa, ou seja, não é atribuído um género. Portanto, a ideia é pais e mães. No versículo 4, a palavra usada por Paulo tem um género, é mais direcionada ao pai. Figura masculina e de liderança no lar. Esta ideia vai até, ou parece seguir em linha de conta com aquilo que Paulo escreve a Timóteo, lembram-se? Quando ele diz, quando dá os estatutos e os preceitos do que deve ser um presbítero e um diácono, não é? Vai em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que tanto presbíteros como diáconos, um dos requisitos era o quê? Governar bem os seus filhos e a sua casa, mantendo-os em submissão. Portanto, parece ir em linha de conta com isso. E é possível que Paulo se esteja a referir a isso. Agora, não podemos, irmãos, apesar da palavra usada aqui, paters, certamente nós não podemos retirar também as mães deste contexto, da responsabilidade que existe na educação. Portanto, as mães não são retiradas deste versículo, mas não podemos negar o reforço da responsabilidade que é dada ao pai no exercício da liderança do seu lar. Mas é uma responsabilidade conjunta, dada aos pais. E a advertência ou a exortação do capítulo 4 começa com uma... Não começa com esta palavra, mas começa com uma ideia. A ideia é cuidado. Cuidado. Vós, pais, sois a autoridade, têm a responsabilidade de educar os vossos filhos, mas cuidado. A personalidade da criança é frágil. E muitas vezes os pais, ou algumas vezes os pais, podem abusar da sua autoridade. Ser excessivamente opressivos, se é que podemos dizer assim. O excesso da autoridade, ou a ausência da autoridade, diz Paulo, provoca ira nos vossos filhos. O excesso ou a ausência da autoridade, o excesso ou a ausência da disciplina ou da autoridade pode levar os vossos filhos ao desânimo. Cuidado! É isso que Paulo está a dizer, cuidado! Quantos jovens girados, hostis,
Nós vemos na nossa sociedade quantas obras são feitas, quantas ações são feitas que passam pelas notícias, passam por aquilo que nós constantemente vemos e ouvimos. Quantos jovens girados, hostis à sociedade em geral, aprenderam a hostilidade sendo crianças, num lar que não lhes foi simpático, num lar que não lhes foi agradável, num lar que lhes foi hostil, num lar que foi negativo para o seu crescimento. Quantas consequências nós vemos nas ações que ouvimos na nossa sociedade que advêm de lares destruturados, de excesso muitas vezes. Há um lugar para a disciplina e Paulo já vai ensinar isso, já vai dizer isso, muito bem. Mas ela nunca pode ser arbitrária. É possível os pais no exercício da autoridade provocarem a ira dos seus filhos, provocarem o desânimo dos seus filhos. E há várias formas pelas quais isso pode ser feito. Favoritismo é terrível. O favoritismo é terrível. Isto não é de hoje, irmãos. Olhamos para a história de Isaac e de Rebeca e o que é que nós vemos? Isaac preferia quem? Jacó. Isaac preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. E não correu bem. Cuidado com a desaprovação constante, em que nada daquilo que o filho faça é suficientemente bom para o pai. Nada daquilo que o filho alcance está de acordo com aquilo que o pai aprova. Cuidado com a falta de comunicação e diálogo. Às vezes os pais deixam de conhecer os seus filhos e os filhos deixam de conhecer os seus pais. Porque praticamente já não se falam. Ou não falam aquilo que importa. Falam muitas coisas, mas que não importam. A falta de afeição, a falta de amor, a falta de proximidade, a falta de muita coisa provoca e pode provocar o desânimo e a ira dos nossos filhos. Por outro lado, não há nada mais proveitoso, não há nada que possa fazer a personalidade da criança e do filho florescer mais e os seus dons se desenvolverem do que o encorajamento positivo dos seus pais, presentes, que ensinam, que educam, que demonstram amor e compreensão. Lembram-se do círculo que há pouco falámos de TED Trip? O círculo de segurança, em que quando o filho está dentro do círculo, à honra e à obediência, tudo lhe vai bem e os seus dias serão longos na terra. A pergunta é, quando o filho sai do círculo? Quando o filho, por sua iniciativa, decide vir para fora, deixar de honrar e obedecer os seus pais, ir para uma posição de insegurança, de não estar protegido, desproteção, desculpem, era a palavra que me faltava. Como o trazer de volta para dentro do círculo? Como até impedir ou dar-lhe ferramentas para que ele não saia desse círculo? Não que nós queiramos ter os nossos filhos numa redoma. Não peguem nesta imagem e apliquem de uma forma errada. E se o filho sair do círculo, como o trazer para a volta? A resposta é dada a seguir por Paulo e diz, e é assente naqueles dois pilares que falámos, disciplina e admoestação. Qualquer criança, qualquer filho precisa de segurança, mas precisa também de limites. Precisa de limites. A palavra disciplina que Paulo usa aqui traz muito a ideia e o sentido de um treinamento e uma correção que conduz a algo. Que conduz a alguma coisa. E em princípio deve conduzir à obediência e à honra. Esta palavra disciplina está muito relacionada com ações que produzem nutrição na vida da criança, como o Pai, o nosso Pai, nos nutre como sendo seus filhos. Portanto, aos pais é confiado a mente, o coração, o corpo dos seus filhos. Deus confiou-nos. Deus colocou nas nossas mãos a responsabilidade de educar os nossos filhos.
A nós e só a nós. Então a principal função dos pais é ajudar os filhos, ajudá-los, encaminhá-los, treiná-los para que a sua personalidade seja preparada e de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E sim, a disciplina é necessária. Não é popular dizer isto, mas a disciplina é necessária, seja ela exercida como for, mas dentro do amor e do respeito, como já vimos atrás. Nunca esquecendo o cuidado que Paulo disse. No livro de Provérbios nós vemos que o que faz uso da vara, o que não faz uso da vara, desculpem, o que é que diz? Ama o seu filho. O que é que diz? Qual é a palavra? Agora também é um exercício difícil. Odeia. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. A disciplina faz parte da educação. Não retiremos a disciplina, os limites, o saber até onde a criança pode ir, o saber o que é certo, o que é errado, a consequência de ações e decisões mal feitas. Não retiremos isso, que isso pode ser terrível. Deus chama-nos para ser educadores. Deus chama-nos para educar os nossos filhos e a disciplina faz parte. Há duas consequências muito sérias que eu queria que nós considerássemos acerca da responsabilidade da educação. A primeira consequência de Deus nos chamar para sermos os educadores dos nossos filhos é que nós, filhos de Deus, compreendedores destes preceitos, há uma coisa que nós devemos defender. Há uma coisa da qual nós não podemos abdicar. É que a educação é a responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é da igreja, não é dos avós, dos tios, do que quer que seja. É dos pais. Todas estas figuras podem colaborar de alguma forma. Então, quando falamos de família, muito mais. Mas a responsabilidade de educar os nossos filhos, nós não podemos abrir mão delas. E se há coisa que nós, como filhos de Deus, precisamos de dizer e de reafirmar e de mostrar, porque não vale a pena dizer, não, a responsabilidade de educar os meus filhos é minha e só minha, e depois ausentar-me dessa responsabilidade. Nós precisamos de verbalizar isso, mas precisamos de mostrar isso. Não podemos abrir mão dela. Outra consequência é que é impossível educar sem dedicarmos tempo aos nossos filhos. E todos nós provavelmente precisamos de melhorar nesta área da nossa vida. Eu incluído. Educar os nossos filhos é dedicar tempo a eles, cuidado a eles. Deixar de fazê-lo, abdicar desta responsabilidade, pode causar problemas muito mais tarde, que nós depois já não vamos a tempo de recuperar. Não percamos tempo. Sejamos educadores, pais que não impõem a sua vontade aos seus filhos, como que se eles fossem obrigados a querer já naquilo que nós queremos, à força. Pais que impõem tudo aquilo que já creem aos seus filhos, como se eles tivessem até capacidade já hoje de compreender já tudo. Mas sejamos catalisadores. Sejamos aqueles que levam a criança à palavra, que levam a palavra à criança. Porque se por um lado dizemos que elas não têm capacidade de compreender algumas coisas, por um lado nós temos que dizer que muitas vezes achamos que elas têm menos capacidade que aquilo que verdadeiramente têm. Então, irmãos, olhando para o versículo 4, parece-me que ele está cheio de equilíbrio. Equilíbrio. E parece que este é um ponto importante a reter e a aplicar. Equilíbrio. Precisamos ser equilibrados no exercício da disciplina, na disciplina e na admoestação. Por fim, terminamos da mesma forma que nos pontos anteriores. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor. Do Senhor. Sim, os responsáveis pela educação dos nossos filhos somos nós, mas por trás dos pais que ensinam e disciplinam os seus filhos está e tem de estar sempre o próprio Senhor. É Ele que é o mestre. É Ele que é o administrador da disciplina. Certamente que a preocupação dominante de qualquer pai não é apenas que os seus filhos lhe obedeçam a si, em primeiro e em último lugar, mas sim que através da educação que lhe dão, eles cheguem a conhecer o Senhor e a obedecer-lhe. Esse é o propósito final e primordial. Não há maior alegria do que ver um ensino e uma disciplina, uma educação num lar que levem de uma forma natural ao reconhecimento da criança, do filho, do ensino, da palavra de Deus e da crença nela e da crença no Senhor da palavra. Não há maior alegria que um pai pode sentir quando vê o seu filho a dobrar os joelhos perante o Senhor. Portanto, pais, a nossa função é esta. A tua função é esta. Conduzir o coração dos teus filhos ao coração do Salvador Jesus. Não há outra função. Não há outra. E aí sim, ele achará uma longa vida, uma vida eterna, na presença e nos braços do consolo do Pai, do Senhor Jesus. Este é o propósito. Termina sempre assim. A família, segundo o padrão e o padrão que encontramos na palavra de Deus, aponta sempre. E o seu fim é sempre a glória de Deus. O fim é sempre os braços de Deus. Irmãos, que nós possamos viver segundo este padrão. Um padrão alto, difícil, mas não esqueçamos que por trás destes pais e por trás destes filhos também está o Senhor. Acima de tudo está o Senhor, dando-nos capacidade, dando-nos entendimento para vivermos esta vida. E não tenhamos dúvidas que, apesar da sociedade viver de uma forma contrária a tudo isto, ela anseia por ver famílias a viver assim e que falem do Cristo e do Evangelho constantemente. Isso vai impactar as suas vidas, não tenhamos dúvidas disso, para a honra e glória do seu nome.